Paz do Senhor, querido professor, querida professora da nossa sala dos juniores da nossa EBD. E estamos aqui hoje em mais uma lição, hoje especificamente agora na lição de número 10, com o tema Os 10 Mandamentos. Mais uma lição desse trimestre que está quase terminando, já estamos aí chegando na metade do ano. Então, já está quase finalizando para começar um novo trimestre. Então, a lição 10 de hoje fala sobre os 10 mandamentos. Vamos aprender um pouco sobre os 10 mandamentos, o que foi que aconteceu lá e tentar, decorar o máximo de mandamentos possível. Tentar fazer com que os nossos alunos em sala de aula consigam memorizar, gravar o máximo de mandamentos possível. São muitos mandamentos, mas tem mandamentos pequenininhos que eu acredito que eles vão conseguir aprender, memorizar e guardar, e outros, se eles não conseguirem memorizar, mas eu tenho certeza que com o nosso esforço a gente consegue fazer com que eles guardem em seu coração para não percar contra Cristo, né? Que tem até um verso que fala sobre isso. Então, sempre estamos aqui com nossa revista, com nossa Bíblia. Então, incentivem os alunos de vocês a estarem na EBD, né? A irem para a EBD, sempre com esse kitzinho aqui, revista da EBD e Bíblia Sagrada. Então, a lição de hoje se encontra no livro de Êxodo, como a maioria das lições, a maioria não, né? Todas as lições desse trimestre, a gente está estudando um pouco sobre a vida do povo de Israel, que é o tema da nossa lição, né? Israel e a Terra Prometida. Então, toda a vida da história de Israel é contada no livro do Êxodo. Então, hoje, a lição de número 10 está no livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Bem pequenininha a lição de hoje, mas de grande importância e bem assim, bem autoexplicativa, né? Porque é literalmente para a gente conhecer os 10 mandamentos. Nessa primeira parte, nessa primeira lição que fala sobre os 10 mandamentos, o povo de Israel, eles não passam a conhecer as leis do Senhor nesse momento, nesse primeiro momento. A gente vai entender o porquê mais um pouco na frente e nas próximas lições, mas nesse primeiro momento é mais um momento em que Deus apresenta, né, em que Deus entrega os mandamentos para Moisés, mas o povo de Israel passa a não conhecer ainda nesse primeiro momento. Mas vamos conhecer. O Memorizando de hoje está no livro de Salmos 119, o verso 11, que diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a ideia é essa, a gente guardar os mandamentos de Deus, né, a palavra de Deus, no nosso coração, para que nós não possamos pecar contra os mandamentos de Deus, para que nós não possamos fazer coisas erradas. Então, o Memorizando de hoje resume toda a lição de hoje, né? A gente guarda os mandamentos para não pecar contra Jesus, para não pecar contra Deus. Então, a gente guardando não só os 10 mandamentos, mas toda a Bíblia, guardando o que está escrito aqui dentro, que são ensinamentos importantes. Guardando tudo isso, a gente previne a nossa vida de erros, né? A gente mantém a nossa vida em uma vida de santidade, em uma vida de acerto, focando e tentando juntar algo para o nosso alvo, né? Que é ir para o céu para quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja. Então, que possamos, de fato, memorizar e guardar tudo em nossos corações e passar isso para os nossos alunos, que possamos guardar cada palavra dita, cada palavra passada em sala de aula nos nossos corações para não pecar contra Deus. Então, voltando para a lição de hoje, como eu havia dito a vocês, a lição de hoje pega mais a parte de apresentação dos 10 mandamentos a Moisés, né? A parte que Deus ele mostra, ele escreve. A Bíblia diz que Deus ele escreve os 10 mandamentos com suas próprias mãos. Então,
Moisés, ele consegue enxergar a mão do Senhor escrevendo na parede os 10 mandamentos, escrevendo tudo direitinho. Então, essa é a primeira parte da lição, essa é a primeira lição, né, que conta essa parte da forma em que, onde Deus mostra a Moisés, onde Deus revela a Moisés os 10 mandamentos. Mas quais são os mandamentos, né? Então, antes disso acontecer, o povo de Israel, eles ainda estavam peregrinando no meio do deserto. Eles ainda não tinham um local fixo, eles ainda não tinham chegado na terra prometida. Então, nesse momento que aconteceu a parte que Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, o povo de Israel estava acampado embaixo do Monte Sinai. Eles estavam lá no monte, eles estavam bem embaixo, sim, da onde Deus havia marcado o encontro com Moisés. Então, Deus chama Moisés, Moisés, vem orar. Quero falar contigo em particular, venha sozinho. Então Moisés ele foi com alguns homens, né, protegendo, ajudando ele, mas porque Moisés já estava com a idade avançada, mas no lugar exato onde Deus marcou o encontro com Moisés, Moisés estava sozinho. E lá Deus começa a entregar a Moisés o que ele queria de fato, que foi os 10 mandamentos. Então, cada mandamento tinha meio que uma ordenância, porém, eu quero que vocês façam com que os alunos de vocês compreendam o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Esse mandamento, ele foi o primeiro mandamento com promessa. Então, você cumpre aqui que você ganha aqui. Isso era Deus dizendo para Moisés: Moisés, se o povo honrar, o povo vai se prolongar. Não só os pais, que eu digo assim, pais sanguíneos, né? Pai, mãe, não só eles, mas a mim também. Então, que a gente possa levar isso para nossos alunos. Que se a gente passar a respeitar, a obedecer, a honrar a Deus, os nossos dias na terra serão prolongados também aos nossos pais da terra. Nosso pai, nossa mãe, se a gente passar a honrar nossos pais, nossa mãe, obedecer, fazer aquilo que ele pede, os nossos dias na terra serão prolongados. Então, quando Moisés ele sobe para esse monte, Deus ele começa a escrever na parede, como eu disse a vocês, Deus começa a escrever os 10 mandamentos, né? Isso aqui ele já partidinho já, as tábuas, que até hoje a gente conhece como as tábuas da lei, que tem a lei do Senhor, a lei escrita pela mão de Deus, de fato, não foi Moisés, Deus foi falando e Moisés foi escrevendo. Não, isso aqui foi feita pela mão de Deus. Deus foi lá, pegou e começou a escrever na parede. A Bíblia diz que foi com o dedo. Deus começou a escrever e ele informou todos os 10 mandamentos. Colocou lá todos descritinho, direitinho, os 10 mandamentos. E por final, ele arrancou o pedaço da parede que foi que fez as tábuas da lei, né? Esse objeto de muita importância para o povo de Israel naquela época. E nas outras lições vocês vão entender mais e vão poder passar mais para os seus alunos, mas isso aqui ficou, não as primeiras, porque como eu falei a vocês, essa lição de hoje é apenas a primeira parte dos 10 mandamentos. Vai ter outra lição que de fato vai ser os 10 mandamentos, aonde Moisés vai apresentar ao povo. Moisés não chega nem a apresentar ao povo essas tábuas aqui, escritas pelas mãos de Deus, a primeira. Moisés não consegue. Porque quando Moisés ele desce do monte, vocês lembram que eu falei lá no começo? Quando Moisés ele desce do monte, ele acaba quebrando isso aqui. Porque ele chega, o povo está lá em desobediência, o povo está em pecado, então ele se estressa, se aperreia e ele quebra isso aqui. Então, o povo de Israel, eles não chegam nem a ver. Mas depois, com a misericórdia de Deus é tão grande que depois de um tempo Deus faz outro e aí sim o povo começa, o povo tem
acesso aos mandamentos de Deus, né? O povo consegue ver, consegue enxergar. E como eu estava dizendo, o povo de Israel passa muito tempo carregando isso aqui. Por muitos e muitos anos. A Bíblia diz que Israel passou mais de 40 anos andando no meio do deserto até chegar à Terra Prometida. Então, isso aqui sempre foi acompanhando o povo de Israel. Acredito que o povo de Israel conseguiu colocar isso aqui lá na Terra Prometida, de tanto que eles carregavam, porque isso aqui passou a ser um símbolo de contato de Deus com o povo de Israel. Então, tentem sempre o máximo falar detalhadamente durante a aula os 10 mandamentos para as crianças. Anotem no quadro, anotem no papel, façam com que eles anotem no papel os 10 mandamentos, porque assim fica muito fácil deles memorizarem, deles decorarem e, como falo, memorizando da gente, né? Guardando a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Então, é de extrema importância a gente fazer com que os nossos alunos guardem isso em seus corações, tá? Então, incentivem a eles a fazerem isso. E o máximo que eles puderem fazer para decorar, para guardar de fato os 10 mandamentos, né, em sala de aula, trabalhem com eles, como eu disse, anote no papel, anote no quadro, o que for. Amém? E por final, eu sempre falo aqui que eu gosto muito de estar em sala de aula respondendo às atividades com os alunos. Eu particularmente gosto muito, até porque é uma forma que eu vejo que os meus alunos têm de tirarem dúvidas, porque durante as perguntas da lição, eles conseguem tirar dúvidas comigo. Mas tia, se fosse assim, assim, assim... Tia, por que assim, assim, assim? Então, eu consigo passar mais informações para eles e consigo, assim, ter a certeza que a aula foi dada, que tudo que estava aqui e um pouco da Bíblia eu consegui passar para os alunos e eles vão para casa satisfeitos e com mais uma parte da Bíblia guardada, porque esse é o nosso intuito, né? Ensinar a Bíblia para os nossos alunos. Então, espero que tenha ajudado a vocês. E qualquer coisa, podem perguntar aí nos comentários e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.